E aí, galerinha, beleza? Eu havia prometido resolver para vocês uma questão do cálculo do campo elétrico externo a uma esfera carregada. Eu vou fazer essa conta utilizando a lei de Coulomb, tá? Que dá um trabalho gigantesco. Quem está estudando essa matéria aí no ensino superior, no curso de engenharia ou de física, sabe que no capítulo seguinte você estuda esse cálculo com a lei de Gauss. Mas antes de chegar lá, é muito mais fácil, você vai ter que fazer isso daqui, né? Pode ser que caia na sua prova, seu professor te obriga a fazer no quadro, você tem que fazer em casa para entregar, sei lá, para ter que aprender. E aqui o trabalho é gigantesco. Repetindo, com a lei de Gauss vai ser muito mais simples. Lembrando, vocês vão ver que a conta aqui vai ser gigante. Eu acredito que eu vou tomar uns 3 quadros desse aqui para fazer. Só que, para tomar esses 3, eu já gravei um vídeo antes, que eu espero que vocês tenham olhado. Um vídeo que dura mais ou menos 21 minutos, que nada mais é do que a preparação para o que vai acontecer aqui. Então percebam que realmente é complexo. A parada é invocada, tá? Dessa vez eu refiz a mesma figura, vou perder menos tempo com ela, tá? Eu quero que vocês imaginem que essa esfera esteja eletrizada para ficar mais legal, positivamente, tá certo? Então o campo elétrico tá aqui a esfera, ó, nesse ponto P é de afastamento, beleza? Para calcular o campo gerado pela esfera inteira, eu pego um pedacinho dela, um pedaço infinitesimal dela, que está representado aqui de vermelhinho. Lembrando, tudo isso já foi discutido no vídeo anterior. Você tem que ver o vídeo anterior, a não ser que você tenha uma boa base matemática para acompanhar direto aqui, tá certo? Então eu vou calcular o campo da esfera, só que aí eu peguei um pedacinho dela e desenhei o campo desse pedacinho aqui, ó, afastamento para lá, tudo bem? E depois que eu fizer tudo relativo a esse pedacinho, para calcular o campo da esfera inteira, eu vou fazer uma integral, né? Eu vou integrar, porque integrar nada mais é do que somar o campo de cada pedacinho da esfera. Então, somando todos os pedaços, dá o campo da esfera como um todo, tudo bem? Mas por enquanto, nos concentraremos naquele pedacinho ali que eu pintei de vermelho e desenhei ali o campo daquele pedacinho no ponto P. Pessoal, essa questão tem em todo o livro de física que se preze. Eu poderia ter botado aqui questão tal, do livro tal, mas eu preferi não colocar, porque tem em todos. Todo mundo vai ter que passar por essa questão em algum momento, tá? Do curso aí em tecnológica. Beleza, vamos lá. Esse R localiza a posição desse pedacinho em relação à origem do sistema. O Rzinho é a distância do pedacinho que gera o campo até o ponto aonde eu quero saber o campo. Psi é o ângulo formado entre essa direção e o eixo Z. Θ é o ângulo formado entre essa outra posição e o eixo Z, θ. Tudo bem? Φ é o ângulo formado entre a projeção de R no plano XY. Tudo isso eu discuti no vídeo anterior. Então, vai ser bem mais rápido, se bem que vai ser muito longo, porque já houve uma explicação prévia. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei assim, galera, pela lei dos cossenos, eu consigo chegar numa relação que me dá essa distância do pedaço infinitesimal gerador do campo até o ponto onde eu quero saber o campo. Tá aqui ela. Então aqui já está direto o resultado que eu expliquei no vídeo anterior. E aí um dos grandes momentos, agora sim, começando a brincadeira, tá certo? Turma, isso aqui, sigma, significa a densidade superficial de carga.
Todo mundo que está estudando essa matéria está acostumado com isso, né? Acontece o tempo todo. A densidade superficial é a carga dividida pela área. Como aqui eu estou pegando um pedaço infinitesimal da esfera, a carga desse pedaço infinitesimal é uma carga infinitesimal, é um dq. Então a densidade seria essa quantidade infinitesimal de carga dividida pelo pedaço infinitesimal da área. Tudo bem? Então, se eu fizer aqui meio pelos extremos, eu vou tirar aqui que o dq é sigma vezes dA. E aí já vem um grande momento de todos, tá? Eu resolvi gravar esses vídeos porque os livros de física, quando vão explicar isso daqui, eles fazem assim. E aí, como vocês já sabem, né? O dA, ele é essa coisa meiga vermelha aqui. Aí o cara que está estudando, às vezes ele não lembra disso tudo, ou talvez até não saiba, e aí leva um susto, né? Porque o livro fala assim, e assim como sabemos, dA é essa monstruosidade. Só que, pessoal, no vídeo anterior eu fiz toda essa conta. O vídeo tem 21 minutos, sei lá, 2 minutos foi para fazer isso aqui, que é uma besteira, né? Mas todo o resto foi para chegar aqui. Trabalho grande, tudo bem? Então, daqui a pouquinho eu vou calcular o campo elétrico, vou pegar a fórmula do campo elétrico, e aí a fórmula depende da carga, né? E aí eu vou jogar isso aqui lá, para poder fazer a conta. Houve um comentário que alguém me mandou, né, dizendo que o vídeo vai ser bastante útil para quem vai fazer tecnológica, mas também para ninguém fazer tecnológica por engano, né? Porque quando o cara vê o que vai acontecer aqui, se o cara fica arrepiado, se o cara se emociona, ele sabe que ele é tecnológica. Se ele fica nauseado, se ele quer vomitar, ele já sabe que não é. Então nem corre o risco de fazer por engano, né? Mas tudo bem. Então tá aqui essa coisa meiga que é muito importante. Pessoal, é muito comum a galera decorar isso aqui, porque você usa toda hora, né? dq, é isso aqui tudo. Pô, tem 3 situações, tá? O cara que simplesmente decora, eu não tô criticando nenhuma delas. O cara que simplesmente decora, sempre que for daqui eu boto isso aqui. Beleza. O cara que quer entender como é que se faz, eu sempre fui assim, desde aluno. Eu não aceitaria simplesmente decorar isso aí sem saber o que eu estou fazendo. Eu gostaria de entender. Esse grupo que quer entender se divide em 2. Os que querem entender, mas também não vão ficar se preocupando em toda hora deduzir isso aqui numa prova, sei lá onde, mas ele quis entender em algum momento. E aquele cara que quis entender e sempre que quer usar, ele faz a conta toda. Beleza, tá? Cada um no seu quadrado. Eu, particularmente, defendo que é bom entender o que aconteceu. Mesmo que você simplesmente vá decorar depois para usar quando precisar. Mas, pô, decorar sem nunca ter entendido, eu acho meio sem sentido. Mas beleza, tá aqui. Isso aqui se usa muito na física do ensino superior para calcular o campo elétrico. Beleza? E aí vamos usar um momento já bem novo aqui, mas também tem a ver com o vídeo passado. Pessoal, esse triângulo que está aqui, ó, eu tirei ele ali de dentro e coloquei aqui embaixo para facilitar a visualização. Tudo bem? Pessoas, eu quero calcular o campo elétrico, tá, da esfera como um todo. Peguei um pedacinho que é esse aqui, tá, e desenhei o campo elétrico dele. Legal. Eu queria que vocês observassem que do outro lado da esfera existe um outro pedacinho, sei lá, aqui, que gera um campo para cá. E esse campo que vai ser gerado pelo outro pedacinho, ele também vai ter uma componente nesse eixo, né? Peguei vermelho aqui, porque eu desenhei de vermelho, ó. Uma componente no eixo Z e uma componente para cá, no eixo Y. Esse pedacinho aqui, tá? O campo dele está aqui, ó. Uma componente para cá, uma para cá. Essa componente no eixo Y para a direita, ela anula
a componente desse campo aqui no eixo Y, que no caso seria para a esquerda. Então, isso vai acontecer com todos os pontos, tá? Um ponto de um lado vai anular a componente Y do outro ponto do outro lado. De maneira que o que vai sobrar é o Z. Então, o nosso foco aqui é a componente no eixo Z. Aí eu escrevi, ó, componente Z do campo, que é o que me interessa. Galera, eu já tinha falado no vídeo passado, inclusive, sobre esse ângulo aqui π. Percebam que se aqui o ângulo é π, aqui é igual, ó, opostos pelo vértice. Já falei sobre isso no vídeo anterior também, né? Sem ficar enrolando muito. Pô, tem um vetor aqui, essa componente é uma componente adjacente ao ângulo, ou seja, é uma componente cosseno. Então eu quero a componente no eixo Z, é o campo vezes o cosseno do ângulo. Escrevi aqui, ó, componente no eixo Z é o valor do campo vezes o cosseno de π. E aí vem um momento, tá? Eu não fiz nada disso no vídeo anterior, mas preparei para fazer agora, tá? Porque no vídeo anterior eu não estava mexendo ainda com o campo elétrico, eu só preparei. Então vamos lá, preste atenção. Eu tenho aqui esse raio R, já falei dele há pouco tempo, tá? Para fazer essa conta, pessoal, para descobrir quanto é o cosseno de π, tem que aparecer um triângulo retângulo aqui, tá? Então, eu tenho aqui a decomposição de R, expliquei isso no vídeo passado. A decomposição de R, vamos lá, no eixo Z. Isso aqui, olha o ângulo θ. Isso aqui, essa componente, está adjacente ao ângulo. Ou seja, é R cosseno de θ. Beleza. Então, pessoal, quando eu tenho essa componente aqui, percebam que aparece um triângulo retângulo, ó. A hipotenusa desse triângulo retângulo é Rzinho, tá? E esse cateto aqui que eu preciso, que é o cateto adjacente, vamos lá, preste atenção. Tudo isso daqui é Z. Falei sobre isso no vídeo passado. Z é a distância do ponto onde você quer calcular o campo para a origem. Tá aqui, ó, Z. Tudo isso é Z. Quando eu descubro essa componente aqui, que é R cosseno de θ, eu descubro que esse cateto aqui, ó, daqui para cá, ele é a distância toda Z menos essa componente, ou seja, Z menos R cosseno de θ. Então, eu preciso do cosseno de π, cateto adjacente, Z menos R cosseno de θ, sobre a hipotenusa que é R. Componente na direção Z é o campo vezes o cosseno de π. Cosseno, cateto adjacente, Z menos R cosseno de θ, tá aqui, sobre a hipotenusa. E aí agora vocês entendem, né? Por que eu fiz essa coisa meiga aqui no vídeo anterior, né? Inclusive tem um detalhe aqui importante, né? Ajeitando. É sobre R, né? Essa coisa meiga toda aqui é o quadrado. Como é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é a raiz quadrada disso aqui. Tinha esquecido de colocar, mas foi até legal para dar mais emoção aqui nesse momento. Então, pessoal, a componente do campo na direção Z é o campo total multiplicado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Galera, isso aqui é só o início da brincadeira. Porque agora eu vou pegar a fórmula do campo elétrico e vou realmente fazer a conta, tá? E eu acredito que vai dar uns 2 quadros desses de conta, tudo bem? Eu vou até apagar esse título aqui, então vou ler de novo, ó, para fazer o cálculo do campo elétrico externo a uma esfera carregada
usando a lei de Coulomb. No futuro eu vou fazer essa mesma conta utilizando a lei de Gauss e vocês com certeza se apaixonarão por Gauss, porque vocês verão que é muito mais fácil. Mas, pessoal, é muito importante saber fazer isso que eu vou fazer. Até porque aqui tem praticamente um curso de cálculo inteiro, né? Ou seja, você consegue fazer essa conta, a quantidade de coisa que você aprendeu aí, você lembrou, é gigante e com certeza tem muitas ferramentas importantes para quem está fazendo tecnológica. Legal? Vou apagar, vou dar uma organizada e daqui a pouquinho eu volto. Beijo no gordo. Até daqui a pouco, nesse mesmo vídeo, tá? Valeu! Beleza, galera? Vamos continuando aqui, então, tá? Tudo já tá ok, bonitinho aqui. Peguei a fórmula, tá? Campo elétrico, a constante, né? No ensino médio a gente costuma chamar de K, 1, 4πε0, integral da carga, no caso aqui, lembrando, né? Eu estou pegando um pedaço infinitesimal da superfície da esfera, então não é a carga toda, é um dq. Esse dzinho é uma carga infinitesimal sobre a distância ao quadrado. E aí aquele detalhe que eu já expliquei, né? Como eu estou calculando a componente do campo elétrico na direção z, eu multipliquei por esse cosseno de π aqui. Pô, houve todo um rolê para eu explicar para vocês como é que se calcula o dq. Botei aqui de azul para não confundir, ó. Já substituí, já expliquei tudo isso. Houve todo um rolê para eu explicar para vocês qual o valor dessa distância aqui ao quadrado. Coloquei aqui de vermelho para facilitar a leitura, essa coisa meiga, tá certo? E também começa a faltar cor, né? Houve todo um trabalho aí na primeira parte do vídeo para eu calcular o cosseno de π, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que seria... Faltou cor, eu botei de preto mesmo, né? Cateto adjacente z menos r cosseno de θ, tá? Sobre a hipotenusa, que é a raiz quadrada disso aqui, né? Porque isso aqui é o r ao quadrado. Como aqui é só a hipotenusa, é só o r. Então a raiz quadrada disso. Tá aqui, ó. E aí um detalhe importante, pessoal, para ninguém se perder, tá? O dq que eu deduzi para vocês, eu coloquei aqui de azul. É isso aqui. Tá tudo explicado na primeira parte do vídeo. Dθ, dθ dφ. Tá faltando até espaço aqui para mim. Ok? Dθ dφ. Coloquei separado, mas coloquei tudo de azul para ninguém se enrolar. Tudo bem? Legal? Vou só repetir isso aqui. 1 sobre 4πε0. Essa parte azul aqui vezes essa preta eu só organizei. Coloquei a preta em parênteses. E aqui vem um momento importante, né? Porque, turma, eu tenho um número aqui. Multiplicando pela raiz quadrada do mesmo número. E aí, pô, no meio de tanta coisa complicada, eu resolvi fazer uma revisãozinha aqui do básico, né? Eu tenho um número x, raiz quadrada de x é a mesma coisa de x elevado a 1/2. Tanto faz colocar raiz quadrada ou colocar o expoente 1 sobre 2. Todo mundo lembra disso. Aí imaginem essa conta aqui, ó, x vezes raiz quadrada de x. Pessoal, se não tem nada aqui, é 1. Se tem raiz quadrada, eu acabei de lembrar, é 1/2. Então eu estaria multiplicando x vezes raiz quadrada de x. Matemática básica. Multiplicação de expoentes com a mesma base. Repete a base x e somos expoentes, 1 mais 1/2. Se eu fizer essa conta aqui, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, dá x elevado a 3/2. Então, um número vezes a raiz quadrada desse número dá o número elevado a 3/2. Pessoas, isso vai acontecer aqui, ó. Imaginem que isso aqui tudo é o x que eu coloquei lá embaixo. X vezes raiz quadrada de x. Então vai dar o x, que é essa coisa gigante aqui, elevado a 3/2. Tudo bem? Então daqui a pouquinho, ó, apareceu os 3/2 aqui.
E aí, galera, eu começo a entrar já numa etapa mais complexa, né? Porque eu tenho um dφ aqui, um dθ, então eu vou ter que fazer integral para cada um deles, né? Para o dφ e para o dθ, tá certo? Então, vamos lá, para cada um deles. De novo, eu estou usando aqui o recurso das cores, tá? O dθ, o ângulo θ, ele varia de 0 a π. Pô, lembrando que π, pessoal, é 180 graus, né? Então, olha só, vamos voltar aqui para a figura original, tá certo? Tá aqui o θ, tá certo? Pô, o θ ali tá desenhado assim, né? Que seria, sei lá, 0 graus. Se aquele R tivesse bem aqui, ó, na vertical, seria o ângulo 0 graus. Pessoal, esse ângulo θ, ele pode ir daqui, 0, até lá embaixo, que seria 180 graus, que no caso em radianos é π. Então o θ, ele pode variar de 0 até π. Tudo bem? Pessoal, com todas essas variações de ângulos, quando eu tiver a variação total dos ângulos, tem que desenhar uma esfera. Então, vê se vocês conseguem imaginar na cabeça de vocês o desenho que surge com o θ saindo do 0 e indo até os 180 graus. Pô, vou tentar desenhar aqui, ao vivo. A chance desse desenho ficar perfeito de cara é muito baixa, né? Se não ficar, eu vou dar uma pausa e desenhar de novo. Beleza, ficou razoável. Aqui é a origem, ó. Então, variando de 0 até 180, eu desenho isso daqui. Turma, agora vamos pensar aqui no T. O T 0 graus seria essa régua aqui, ó, na direção Y. Pessoal, quando os dois ângulos variarem do mínimo ao máximo, tem que desenhar, tem que formar uma esfera. Porque integrar é somar cada pedacinho desses. E a soma de todos os pedaços tem que dar uma esfera. O que eu fiz até agora não deu uma esfera. Variando o θ de 0 até 180 graus, ou seja, até π radianos, não deu uma esfera ainda. Mas quando eu variar o φ do mínimo ao máximo, tem que acabar de completar essa esfera. Pessoal, o mínimo está aqui, 0 graus. Beleza? Beleza. Se eu girar φ 180 já formou a esfera? Aí eu preciso da imaginação espacial de vocês. Ainda não, né? Formou metade de uma esfera, formou um hemisfério. Variando de 0 até 180, um hemisfério. Agora, se eu continuar o giro e voltar para cá, aí eu completo a esfera. Ou seja, variando θ de 0 até 180 graus, que é π radianos, e o φ de 0 até 360 graus, que é 2π, aí eu, fazendo todas essas somas, eu tenho uma esfera. Então, de novo, pô, até que deu certo, né? Usando o recurso das cores, tá? Eu vou fazer a integral, ou seja, todas as somas, do θ, variando de 0 graus a π, de 0, melhor dizendo, foi mal, até π radianos, e do φ, variando de 0 a 2π. Pessoal, eu vou apagar daqui a pouco, vou fazer então logo uma continha aqui, né? Eu vou fazer logo essa conta azul, que é muito fácil, esquece todo o resto, tá? Esquece todo o resto. Vou fazer logo a conta azul. Integral de 1 dφ variando de 0 a 2π. Essa conta é muito fácil, né? Se eu fizer todas as somas desse ângulo variando de 0 a 2π, isso aqui vai dar 2π. Então, na próxima etapa, quando eu ajeitar o quadro todo, eu já vou tirar essa etapa azul aqui e já vou botar 2π no lugar. A parte vermelha, aí ela vai ser bem mais
complexa, tá? Por quê? Porque essa parte vermelha aqui é para o θ. E eu tenho θ aqui, tenho θ aqui, tenho θ aqui. Não é só a integral para o ângulo, né? Se só tivesse o ângulo aqui, daria π. De 0 até π daria π. Mas tem vários outros termos aqui, então isso aqui vai ser bem mais complexo, não vai ser essa besteirinha que está aí no quadro. Na próxima tela eu vou voltar então com isso aqui, já tirando o azul e colocando 2π no lugar. E aí vai ser a nossa etapa final. Beleza? Vamos lá, galera. Então eu vou continuando onde eu parei, tá? Eu repeti a última equação que vocês viram, só que eu já expliquei, né? Se você fizer todas as somas dos pedacinhos de ângulo, variando de 0 até 2π, essa soma toda vai dar 2π. Então, essa parte da conta anterior eu tirei e coloquei 2π, tá aqui ele. O resto está tudo igual. Vou até apagar então aqui. Fiz isso só para vocês não se perderem. Beleza? Ok, legal. Tá aí a parada. Pessoal, eu tenho uma conta aqui bem complexa, tá? E como eu falei, todos os livros são iguais. Então, os livros eles pedem para você calcular o campo de vários objetos na sequência até chegar na esfera. A esfera já é mais complexo pelo que vocês estão vendo. Nos objetos mais simples, vocês fizeram várias vezes essa substituição aqui. Vocês chamavam, no meio da sua conta, aparecia z tangente de θ, você chamava isso de x, substituía na sua integral para sua conta ficar mais simples, é uma substituição trigonométrica. Aqui não vai funcionar, aqui é mais complexo, tá? Eu vou apagar também. Aqui, o nosso artifício, a nossa substituição é o seguinte: onde tiver escrito cosseno, a gente chama de u. Beleza? Legal. Só que, pessoal, tem uma bronquinha aqui, né? Tem um dθ, eu tenho que fazer de algum jeito aí aparecer esse dθ. Estou dizendo que u é o cosseno de θ. Pois se eu fizesse uma derivada de u, du. Pô, a derivada disso daqui, a derivada de cosseno de θ é menos seno de θ dθ. Percebam que essa jogada, ela resolve o problema. Porque onde tiver cosseno de θ, eu vou colocar u no lugar. Só que olha a bronca que estava aqui, ó. Seno de θ dθ. E eu resolvi. Porque onde tem seno de θ dθ, eu vou colocar, se liga nesse tal de menos aqui, vou colocar menos du. Seno de θ dθ é menos du. Tudo bem? Então, vou colocar menos du aí, tá? Legal. Só isso? Não. Essa conta, ela estava formatada para θ. E eu já tinha explicado que esse θ variava de 0 a π. Só que, pessoal, o θ vai sumir da conta. Então, esses limites da integração vão mudar. Preste atenção, vê se todo mundo está ligado, tá? Era de 0 a π. Ah, e se o ângulo fosse 0? Olha a minha substituição aqui agora, tá? Porque agora a conta vai ser para du. A conta vai ser para o u. Tudo bem? Então eu tenho que descobrir qual é essa relação aí. Ah, o limite era para θ igual a 0. Beleza. Se θ for 0, cosseno de 0 é quanto? Cosseno de 0 é 1. Pô, se o u é igual ao cosseno, e esse cosseno dá 1, então o u vai ser 1. Para o limite onde θ era 0, o valor do u é 1. Fazendo a mesma coisa para o outro limite, π. Ah, beleza. Quando θ fosse π, cosseno de π é quanto? Cosseno de 180 graus. É menos 1. E o u é esse cosseno, ou seja, o u é menos 1. Então, ao fazer esse jogo, tá certo? Para tirar θ e colocar u no lugar, os limites que para o θ eram 0 e π passarão a ser 1
e menos 1. Ok? De novo eu vou dar uma pausa, depois disso tudo explicado, para reorganizar o quadro e continuar, tá certo? Na verdade eu vou apagar isso aqui, vou até deixar esse azulzinho aí para facilitar para vocês, beleza? Pausa, daqui a pouco eu volto. Então galera, vamos lá. Aonde tinha cosseno de θ, eu coloquei U. Legal, né? Vou colocar U aqui, tá aqui, ó. Vou colocar U aqui, tá aqui. Legal. E vou, aonde tinha seno de θ dθ, se liga nesse sinal de menos, tá certo? Eu vou colocar menos du. Seno de θ dθ, tá aqui, ó. Ah, professor, e o menos? Coloquei lá na frente, ó. De resto, eu apenas repeti tudo. Beleza? Legal. Vamos lá. Como está ficando muito grande, para a gente não se perder, vou chamar isso aqui tudo de K, de constante. Os valores que não mudam, né, ao longo do processo, são constantes, percebam que a gente sempre vai tirando da integral. Não precisa fazer a conta, né? Não precisa integrar. Então, isso aqui tudo eu chamei de K, ó, ficou menos K, para diminuir, tá certo? Então acompanha comigo aqui, eu tenho que resolver esse negócio. Pessoal, ainda está complexo, de novo, eu vou ter que fazer um joguinho aí para facilitar essa conta. Essa parte aqui de baixo está muito aloprada. Vou chamar isso aqui tudo de x, ó. X é igual a isso aqui tudo. Legal. E aí? Eu tirei o valor do u. Passei esse r ao quadrado para o outro lado, mudo o sinal, vai subtraindo, tá aqui, ó, menos r ao quadrado. Passei esse z ao quadrado para o outro lado, mudo o sinal, vai subtraindo. E isso aqui, ó, menos 2rz, passa dividindo. Estava multiplicando, passa dividindo. Menos 2rz. Tá aqui o valor do u. Ah, professor, por que você fez isso? Porque eu tenho que, já que eu vou fazer essa substituição, já que eu vou colocar o x na jogada, eu tenho que desaparecer com esse u daqui. Então, eu resolvi chamar isso aqui tudo de x, tá ali, mas eu vou ter então que tirar esse du, para aparecer um dx. Legal, tirei então o valor do u, esse aqui tudo é u. Turma, para eu poder substituir aqui, eu tenho que derivar o u. Então eu vou derivar isso aqui tudo. Em função de quem, professor? De x. Pessoal, derivada de x vai dar 1. Tá aqui ele. Ah, aqui não tem x. Então essa derivada vai dar 0. Sumiu. Ah, aqui não tem x. Então essa derivada vai dar 0. Sumiu. Isso aqui é uma constante, tá? Isso aqui é uma constante. Então não precisa derivar. É como se eu colocasse... Vou fazer aqui rapidinho, supondo que alguém aí não é muito desenrolado, tá? Isso aqui eu vou colocar multiplicando, ó, vai ficar aqui menos 1 sobre 2rz. E eu iria derivar o que está aqui, ó. X menos r ao quadrado menos z ao quadrado. Então, isso aqui eu vou só repetir. Está aqui, ó, menos 1 sobre 2rz. Derivada de x dá 1. Aqui não tem x, dá 0. Aqui não tem x, dá 0. Como eu estou derivando em função de x, né? Então ficou 1 dx. Legal. Então, a derivada disso aqui deu isso. Já posso, então, substituir. Legal? Muita conta, né? Tirei toda essa coisa aloprada aqui, coloquei x no lugar, então vai ficar x elevado a 3 meios, x elevado a 3 meios, ok? O menos está aqui, legal, chamei isso aqui tudo de k, para não ficar repetindo toda hora, está muito grande. Z está aqui, menos R está aqui, vezes U. U, essa coisa meiga toda aqui, eu coloquei aqui, ó. Tava vermelho, eu coloquei de vermelho. Vamos lá, x, vamos conferindo ali, ó. Menos R ao quadrado,
menos e ao quadrado sobre menos 2rz. Pô, de cara eu já corto esse r com r. Ótimo. Beleza. Turma, essa coisa gigante aqui de baixo eu chamei tudo de x. Estava elevado a 3 meios, x elevado a 3 meios. Pô, vou usar x a partir de agora, esse du tinha que sumir. Eu fui lá e calculei o du. Deu isso daqui, menos 1, tá aqui, ó, de verde, tudo bem? Menos 1 sobre 2rx dx. Legal. Ok. Percebam, para a gente não se perder, tem um menos aqui, tinha um menos lá fora, menos vezes menos vai dar mais, vai sumir esse menos. Galera, tá aqui o K, beleza. Tá aqui o Z, beleza. Esse R sumiu. E aí tem um detalhe importante, ó. Aqui estava negativo e aqui estava negativo. Ficou então positivo. X, só repetir, menos R ao quadrado, menos E ao quadrado, sobre 2Z. Legal, né? Beleza? Beleza. Ok. Esse menos com esse menos já tinha explicado, sumiu, menos vezes menos deu mais. Legal. Então, esse denominador aqui, ó, vai multiplicar esse aqui. Então, 2rz vezes x elevado a 3 meios e o dx está aqui. Ok? Organizando mais, pessoal. Esse 2rz não varia, joga ele lá para fora. Ficou k vezes essa outra constante. Eu não vou inventar uma outra constante, pelo menos por enquanto. Talvez eu mude de ideia depois, mas por enquanto eu deixo assim. K vezes 1 sobre 2rz integral de... Vamos organizar a galera. Preste atenção, ó. Vou pegar primeiro essa parte aqui que estava em parênteses, ok? Beleza? Vamos lá. Lembrando, muita coisa, né, pessoal? Que esse 2rz foi lá para fora, tá? Então tá aqui, ó. X menos r ao quadrado menos e ao quadrado. Repete a primeira, se eu multiplicar pelo inverso da segunda, esses denominadores vão se multiplicar. 2e x elevado a 3 meios. Ok, beleza. E essa outra parte que eu não mexi, ela, pelo denominador, z sobre x elevado a 3 meios dx. Bom, agora está tudo bem organizadozinho, galera. Eu vou para um outro quadro e vou fazer essa conta aí e vou resolver. Ok? Beleza? Até daqui a pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Repetir aquele resultado que a gente tinha obtido, tá? Pegar esse termozinho aqui, só esse termozinho aqui, ó. E vou colocar esse 2e para fora dele. Tá aqui ele, ó. 1 sobre 2e. Aí o resto eu repeti começando a separar, tá certo? X dividido por x elevado a 3 meios, menos r ao quadrado por x elevado a 3 meios, menos e ao quadrado por x elevado a 3 meios, e esse aqui já estava separado. Z sobre x elevado a 3 meios está aqui, dx. Repetir o K, legal. Pessoal, esse 2z que eu coloquei aqui, eu vou botar ele para fora da integral, ele é uma constante, tá? E olha só, eu vou calcular a integral disso aqui e a integral disso aqui. É uma soma, eu já posso separar. Então tá aqui o 2z fora integral. E aí eu fiz uma continha aqui, ó. Vamos resolver logo isso daqui. X elevado a 1 sobre x elevado a 3 meios. Tá aqui, ó. Aqui é 1, né? Divisão de potências de mesma base, subtrai os expoentes. Aqui é 1 menos 3 meios. Então vai ficar x elevado a 1 menos 3 meios. Pessoal, se vocês sobreviveram até aqui, vocês são bons em matemática, né? Não tem como alguém sobreviver até aqui sem não ser desenrolado. Então, vou começar a ser mais direto. Vai dar menos 1 sobre 2. Legal. Então, isso aqui vai dar x elevado a menos 1 sobre 2. Tá aqui, ó.
sei nem porque que eu botei assim, né? Também, vou até apagar aqui agora no ao vivo. Deixa eu deixar daquele jeitinho ali mais legal. Não, vou deixar assim mesmo, entendi o que eu fiz agora, por que eu deixei assim. 1 sobre x elevado a 1/2, né? Era isso que estava aí, não é isso? É. Tá bom. Turma, 1 sobre x elevado a 1/2 é x elevado a menos 1 sobre 2. Eu vou resolver essa integral aqui. Finalmente, isso é uma regra, né, que todo mundo conhece, a integral de x elevado a um expoente. Soma 1 ao expoente, pega o expoente, transforma ele num denominador somado com 1. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar x elevado a 1/2, e essa continha aqui vai dar 1 sobre 2. Repete a primeira, multiplique pelo inverso da segunda, então vai dar 2x elevado a 1/2. X elevado a 1/2 é raiz quadrada de x. Então, 2 vezes raiz quadrada de x. Resolvi essa primeira integral aqui. Legal. Vamos para a segunda. Isso aqui não é importante, né? Eu tenho que resolver em termos de x. De novo, eu botei lá para cima, x elevado a menos 3/2. Vou resolver essa integral aqui, que inclusive vai aparecer aqui de novo, multiplicada por essa constante, e vai aparecer aqui de novo, multiplicada por essa constante. Então, quando eu resolvo aqui, eu já matei um bocado de coisa. Integral de x elevado a menos 3/2 dx. De novo, soma 1 ao expoente, divide pelo expoente somado com menos 1. Não vou perder muito tempo explicando, mas deu isso aqui, ó, menos 2 raiz quadrada de x. Então agora eu tenho esse resultado aqui, tenho esse resultado aqui, tenho esse aqui, tenho esse daqui. Na próxima tela eu vou substituir. Eu calculei, né, essa integral, essa, e vou substituir lá embaixo. Então vamos lá. K está aqui. 1 sobre 2RZ está aqui. 1 sobre 2Z está aqui. E aí começou, hein? O resultado dessa integral, mostrei para vocês já, deu 2 raiz de x, menos r ao quadrado. O resultado dessa integral, assim como das outras, vai dar a mesma coisa, né? Deu menos 2 sobre raiz quadrada de x. Aí vem aqui, ó, menos e ao quadrado, mesmo resultado de integral. Mais e, mesmo resultado de integral. Legal. Beleza, vamos lá. Repetindo novamente, essa parada toda aqui, tá aqui. 1 sobre 2z, percebam que eu dei um destaque a um 2z aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Beleza, vamos lá. E aí vem um momento importante, tá, pessoal? Percebam que esses caras aqui estão sobre raiz de x, esse aqui também. Esse aqui não. E eu vou tirar o mínimo entre essa galera que vai dar raiz de x. Ou seja, essa raiz de x vai aparecer multiplicando isso aqui em cima, né? Tirar o mínimo vai dar isso, 2 raiz de x vezes esse raiz de x aqui. Pessoal, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x vai dar x. Então ficou, ó, 2x. Legal. Aí vem, ó, menos com menos dá mais. 2r ao quadrado. Tá aqui. Menos com menos dá mais. 2e ao quadrado. Tá aqui. Então, tá aqui essa galera toda sobre a raiz quadrada de x. Eu tive cuidado, pessoal, muito cuidado aqui. Alguém pode ter dito, pô, por que não fez logo tudo? Já estava todo mundo no mesmo denominador, só que aí é que tá o detalhe, não estava. Porque esse 2z que está aqui fora e está multiplicando o tempo todo, é só por esse termo aqui, não era por esse. Então eu deixei ele aqui em destaque, ó. Então, na verdade, se eu multiplicar isso aqui, o denominador dessa galera toda é 2e raiz de x. E o dessa parte aqui é só raiz de x. Se eu for tirar o mínimo, isso aqui está igual. Essa parte aqui
essa parte aqui de cima vai ter que ser multiplicada então, ó, por 2e. 2e vezes 2e, tirando esse mínimo, tá? Tem um menos aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Z vezes z, z ao quadrado, e tem um menos, tá aqui, ó. Menos 4z ao quadrado. Beleza, legal. De novo, repetir isso aqui tudo. Mais uma vez. Algumas pessoas já teriam dado o nome disso aqui para um outro K, K'inha, para não ter que repetir toda hora, mas eu preferi deixar. Beleza. 2x, 2r ao quadrado, 2e ao quadrado, e apareceu aqui o menos 4z2. Pessoal, se eu fizer essa continha aqui, ó, 2e ao quadrado menos 4z2, dá o que está ali em cima, menos 2e ao quadrado. Legal? Então, percebam que tem 2 em todo mundo aqui, né? Ó. Eu posso chegar aqui, ó, cortar logo o 2 de todo mundo. Tá aqui a constante que eu estou repetindo o tempo todo. Ficou x, ficou r ao quadrado, eu tirei o 2, né? Isso aqui tudo daria menos 2 ao quadrado, eu tirei o 2, ficou menos ao quadrado. Sobre o denominador, saiu esse 2, ficou z raiz de x. Tá aqui ele. E aí, pessoal, finalmente eu já cheguei, né, na reta final. Pô, quando eu resolvi a integral, alguém já poderia ter dito assim, professor, já não era para ter botado o limite, não? Só que tinha tanta conta ainda que eu preferi não colocar, tá, pessoal? Pessoal que é muito preso à matemática, beleza, eu poderia ter feito tudo isso num papelzinho separado, para depois de tudo colocar lá os limites da integração, tá certo? Mas antes de fazer isso, eu tinha colocado esse x aqui, substituindo toda essa galera, eu tenho que voltar. Aonde tem x, vou colocar toda essa coisa meiga aqui de volta. Tava lá embaixo, ó, raiz quadrada de x, raiz quadrada de toda essa coisa meiga. Galera, quando eu boto o valor de volta, já tem aqui, ó, z ao quadrado menos z ao quadrado, já dá 0. Tudo bem? R ao quadrado mais R ao quadrado vai dar 2R ao quadrado, e esse cara aqui eu não mexi ainda. Beleza? Vamos lá para baixo. Tá aqui o 2R ao quadrado que eu falei, menos 2RZU. De novo, eu tenho 2 aqui, nesses dois caras, posso de novo cancelar com o 2 lá de baixo. Percebam que ali embaixo eu dei o destaque para esses dois z's aqui, ó. Z vezes z vai dar z ao quadrado. Tá aqui. Legal. Eu já podia ter feito isso, mas eu estou fazendo com bastante calma, porque é tanto número que alguém poderia se perder, tá certo? Cortei o 2, ficou aqui, ó, r ao quadrado menos RZU. Menos RZU. Galera, vou cortar agora aqui, r ao quadrado é r vezes r, né? Vou cortar um r desse, com esse aqui de baixo. O professor não poderia ter feito logo antes, não poderia, mas, pô, eu tô fazendo com calma, tá, pessoal? Desculpa aí quem é muito mestre dos magos na matemática, mas, pô, pode facilitar para alguém, e depois de tanto trabalho eu tô fazendo com calma para o cara não se perder no final. Beleza? Legal? E aí, pessoal, finalmente, né, vou substituir os limites da integração aonde tem u. Lembrando, né, você pega o resultado, bota o valor menos 1, onde tem u, menos o mesmo resultado, bota o outro valor onde tem u. Então vamos lá. Isso aqui é a constante, né, não vai mexer. No final só sobrou k sobre z2, tá? Beleza. R menos z vezes u. Pô, primeira substituição, o u é menos 1. Lá embaixo, z ao quadrado, já tinha falado, né? Raiz quadrada de R2, Z2 menos 2RZ, onde tem u, menos 1.
tudo isso é uma definição de integral, né? Menos a mesma função substituindo o por mais um. Tá aqui, ó, mesma coisa. Por mais um. E aí, pessoal, finalmente na próxima etapa eu vou fazer essa continha aí e vou dar o resultado para vocês dessa coisa maravilhosa. Até daqui a pouquinho. E aí, galera, finalmente acabando, tá? Pô, foi muito cansativo isso. Acho que é por isso que não tem essa conta quase em nenhum lugar, né? Se o professor for fazendo a aula, acaba a aula e o cara mata a aula inteira com uma conta só. Pô, no final eu já estava realmente cansado, eu espero que eu não tenha me expressado mal em algum momento, ou errado alguma besteirinha aí, mas a lógica tá perfeita, se vocês olharem com calma vai dar para entender, tá? Realmente eu estava cansado aí, eu só não vou botar aquela música, acabou, para o YouTube não cortar o vídeo depois de tanto trabalho, né? Mas vamos lá. Então tá aqui o que eu tinha mostrado para vocês. Turma, o livro que eu pelo menos tenho usado nesse momento, eu estou gravando isso aqui em junho de 2022, é o Griffiths. E o Griffiths, depois dessa violência toda, sei lá, você poderia ter deixado o gabarito assim, só que não, eles botaram o gabarito em módulo. E isso ainda tem então um último detalhe. Eu vi várias pessoas, pouquíssimas inclusive, né, conseguiram fazer essa conta toda, mas chegavam no final e olhavam o gabarito e falavam assim, cara, não tô entendendo por que tá diferente. Então vou explicar esse finalzinho aí, galera. Vamos lá, hein? R mais E ao quadrado. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. R menos E ao quadrado. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Legal. Percebam que é isso que está aparecendo dentro da raiz. R mais E ao quadrado. R menos E ao quadrado. Só que, turma, isso é matemática, tá certo? A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é um módulo daquele número. Então os caras, num momento final de violência, eles colocaram a resposta em função desse módulo, tá? Tanto esse aqui quanto esse aqui. Então acompanha comigo. Eu trouxe de volta aquele K que eu já substituí há um tempão, tá? Espero que vocês lembrem. Esse Z ao quadrado aqui, esse aqui. Uma coisa importante que eu fazendo a conta eu ficava imaginando, né? Muitos deles devem estar se perguntando isso. Houve vários momentos que quem é mais empolgado fala, por que o professor não cortou pi com pi? Por que não simplificou 2 com 4? Mas é porque na física, pessoal, isso aqui é uma constante. Então a gente não mexe nisso daqui, tá? Esse 1 sobre 4 π epsilon, ele é uma constante importante para a gente, né? Então a gente não quer mexer nele. Então eu não quero cortar esse π com esse π. Em campo elétrico, todas as minhas respostas dão em função disso aqui, sempre. É sagrado, eu não mexo, tá? Então eu voltei com o valor do K, beleza, o sigma reapareceu, tal. E aí sim, finalizando, ficou aqui R mais E sobre o módulo de R mais E, R menos E sobre o módulo de R menos E. No final de tudo, aí você dá a resposta vetorial, né? Eu o tempo todo estava fazendo o cálculo do módulo, mas agora eu botei a resposta em vetor. O vetor campo elétrico é isso aqui tudo na direção Z, ou seja, vezes o vetor unitário Z. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho. Mas, pô, se pelo menos alguém no Brasil for ajudado por isso aqui, eu vou ficar feliz. Comenta aí se ajudou vocês. Dá um like, né? Você que sobreviveu até esse momento, segue o canal. Eu vou resolver várias outras questões de física do ensino superior. Beijo do gordo, compartilha. Beijo do gordo, valeu. Até a próxima.